Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, rogai. Abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Errei até a oração hoje. Tá bom. Mesmo porque acho que essa é a 4ª vez que eu tô fazendo esse vídeo, então vamos ver se dessa vez sai. Paciência. Bom, gente, continuando sobre aquilo que eu tava falando nos últimos vídeos, né? Sobre a ressurreição de Nosso Senhor. Eu devo tratar desse tema como justamente um pouco como eu tratei acerca da ressurreição dele. Eu tô olhando pra cá porque aqui que tá a imagem, mas aqui que tá a câmera. Pronto. Pois bem, quando eu tava falando sobre a ressurreição de Nosso Senhor, eu quis ressaltar o aspecto histórico, porque é onde fica mais fácil de ver a humanidade de Nosso Senhor, né? Como que aquilo aconteceu humanamente, como que nós conseguimos conhecer a vida dele humanamente. Porque é isso mesmo, Jesus é Deus eterno que se fez homem. Ou seja, ele é Deus eterno que se fez homem no tempo. E o tempo também supõe um lugar, supõe que pessoas estiveram com ele, tudo isso. Pois bem, então significa que todos os eventos da vida dele realmente aconteceram nessas mesmas condições, em um lugar geográfico, em um tempo histórico, com pessoas que o cercavam e tantas outras coisas que são próprias dessa vida humana, dessa vida física. Portanto, desde o nascimento de Nosso Senhor até a sua ressurreição e ascensão aos céus, toda a vida dele está cercada disso. Toda a vida dele está cercada de humanidade, porque justamente, dentre outras coisas, Deus se fez homem justamente para que a humanidade pudesse conhecer, pudesse tocar a Deus. Então pudesse deixar de temê-lo e amá-lo. Primeiro se deixando amar por ele. Então justamente, era esse o objetivo. Então a vida dele tinha que estar nesses moldes. Entende? Então, agora que nós vamos falar sobre a ascensão, é a mesma coisa. Então, só recapitulando, para que vocês peguem bem isto, né? Depois de, então, viver toda uma vida sacrificada, ou seja, depois de Jesus, sendo Deus, se fazer homem, para que através dessa vida humana de todos os dias, ele pudesse, junto do cume de sua vida, que é a sua paixão, oferecer o sacrifício da sua humanidade a Deus Pai, para que nós pudéssemos então ser salvos, para que nós voltássemos a ser amigos de Deus e vivêssemos a vida com Deus. Então Jesus vem, vive esta vida, morre numa cruz, sofre a paixão, morre na cruz, ressuscita ao 3º dia, e então depois sobe ao céu. Nosso Senhor vai ficar aqui uns 40 dias, mais ou menos, ensinando aos apóstolos algumas verdades que eles ainda não sabiam, ou que eles não tinham compreendido direito, outras ele vai deixar para que o Espírito Santo explique. Por aí vai. E então, Nosso Senhor sobe ao céu. Veja, então, como eu disse, se essas coisas realmente aconteceram nesses moldes humanos, significa que a ascensão ao céu de Nossa Senhora também. Então, o que aconteceu? Basicamente, que os apóstolos, estando ao redor de Nosso Senhor, cercando ele, com discípulos, talvez com Nossa Senhora, com outras pessoas sendo o visto, e ele, então, cercado por essa multidão em algum lugar, assim, eu não lembro direito aonde, então, ele começa a levitar. Ele que estava preso a essa terra que a gente conhece, estava na crosta terrestre, por assim dizer. Então, ele começa literalmente a levitar. Então, imaginem, porque isso realmente aconteceu. Imaginem um lugar, talvez uma paisagem um pouco mais desértica, com poucas plantas, aquela gente toda vestida que nem antigamente, cercando ele,
muitas pessoas, alguns mais próximos, outros mais distantes, mas todos cercando Jesus. E ele provavelmente no centro deles, de todos eles, um pouco em um lugar um pouco mais destacado, né? Porque ele estava falando, estava fazendo o seu último discurso. Ele então, de repente, começa a se mover ao céu. Imagina a surpresa das pessoas, porque estavam vendo aquilo, ninguém nunca viu um homem levitar, não é comum fazer isso, então normal, é surpreendente. Então ele começa a levitar e vai indo justamente em direção às nuvens. E quanto mais vocês veem ele subindo, mais elas ficam espantadas, estupefatas. Porque olha o que está acontecendo, aquele homem, ele realmente está levitando, ele não só ressuscitou, ele está levitando. Aí de repente as nuvens o cobrem e eles ainda ficam procurando, será que ele ainda está ali em cima? Ele vai voltar. Aí tem que aparecer os anjos para olhar para eles e disserem, olha, não fiquem olhando tanto para cima. É claro, ele vai voltar depois por esse mesmo lugar em que ele veio, mas agora vivam, esperem ele, esperem ativamente, né? Por assim dizer. E bom, é isso, esse é o relato da ascensão de Nosso Senhor. Mas é só isso? Essa é a aula? Não. Mas estou falando isso para que vocês vejam como é que foi. E pensem, tudo que vocês forem ver nas Sagradas Escrituras, pensem desse jeito. Porque é justamente o jeito em que isso tudo aconteceu. E porque Nosso Senhor escreve na história, porque Nosso Senhor nos diz, nos ensina com a realidade. Então, isso também tem o seu significado evidente. Para que justamente os apóstolos, para que justamente todos nós, para que a história inteira pudesse contemplar e ver que ele não era simplesmente um homem, ele não era simplesmente um profeta, ele não era qualquer pessoa, mas ele era justamente Deus que se fez carne. Dessa vez, Nosso Senhor quer surpreender os apóstolos, quer surpreender as pessoas de um jeito diferente. Na cruz, o horror, a surpresa da morte em que ele levou, fez com que a fé dos apóstolos acabasse titubeando. Mas agora, depois de ressuscitado, em que ele não vai ter uma segunda morte, mas que ele sobe diretamente aos céus, agora as pessoas podem entender, bom, evidente, ele não foi para a atmosfera, ele não subiu para o espaço, ele não está morando nas nuvens. Ali foi só utilizar da realidade para dizer que eu estou indo para o céu. Isso é um lugar que não é acessível desse jeito, né? Mas foi para que nós pudéssemos ver. E justamente com isso fica evidente, o Senhor ele não morreu, ele não passou, ele não foi embora, ele subiu aos céus. E agora, dos céus, o Senhor continua conosco, porque o que ele disse, eis que estarei convosco todos os dias. Mas, Senhor, eu não o vejo. O Senhor subiu para o céu, parece que fugiu de mim. Mas não. Estou convosco. E como eu disse no último vídeo, como Ele está conosco? Através das nossas orações? Sim, Jesus nos toca nas orações. Através da sua presença eucarística? Sim, Jesus está fisicamente no sacrário de toda a terra. Mas no céu Ele também tem alguma presença diferente a não ser da criação? Sim. Por quê? Porque agora, estando no céu, Nosso Senhor, de corpo e alma, veja, uma vez tendo se feito homem, Deus nunca vai deixar de se fazer homem. A humanidade de Cristo está no céu. Jesus, que é Deus eterno, é Deus e homem agora. É Deus e homem. A humanidade dele não foi uma coisa acessória, assim, que ele, não, que ia largar logo, porque era só o suficiente. Não, Jesus nos ama e amou se fazer homem. E agora no céu ele continua humano. E esse sacrifício, essa história dele todinha, de sua vida inteira, dos seus 33 anos aqui na Terra, está todo condensado em sua humanidade. E ali na sua humanidade, imaginem Jesus, que é Deus igual ao Pai em tudo, prostrado diante do Pai, oferecendo o sacrifício, oferecendo o seu coração, oferecendo toda a sua vida e todos os seus méritos constantemente ao Pai, no Espírito Santo. E nesse oferecimento eterno, infinito, Jesus, então, se oferece por nós, se dá ao Pai, pedindo por nós. Então, a cada instante, Nosso Senhor pensando em você, pensando em mim, conhecendo a sua vida, conhecendo a minha vida, Ele agora que está no céu, vivo, fisicamente, de corpo e de alma,
ele se dá ao Pai e pede por nós. Aquelas graças que nós mais precisamos, aquelas graças que pedimos a Ele na oração, tudo isso Jesus nos pede, ou pede ao Pai por nós. E é como Ele disse, quando eu for, é bom que eu vá, porque se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o Consolador para vós, e justamente agora que ele está junto do Pai, no seio do Pai, oferecendo o seu sacrifício, sua vida ao Pai, ele nos pede e o Espírito Santo, ele vem. Então se continua no mistério de Pentecostes, mas vejam que a ascensão de Nosso Senhor é muitíssimo importante, porque agora nós vemos, temos mais segurança de saber do jeito que ele subiu, do jeito que ele foi ao céu. Podemos ter um tanto mais de segurança humana, né? Que realmente ele é Deus, que ele é Deus, que ele está no céu, que ele está agora sentado como um rei, como diz o credo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele ou seja, de onde ele virá para julgar os vivos e os mortos. Mas antes dele vir no juízo, ele vem como Consolador, ele vem no Espírito Santo, ele vem com o Espírito Santo para fazer com que nós agora, que estamos aqui nessa terra, possamos não mais viver uma vida no pecado, uma vida pregressa, uma vida ruim, mas a vida dele. Não simplesmente uma boa vida humana, mas uma vida divina, porque Jesus, tendo morrido para nós, ele morreu a nossa morte, a nossa perda, para nos dar a sua vida. Pois bem, e para isso, ele nos dá o Espírito Santo, que é o tema da próxima aula sobre Pentecostes. E espero que vocês estejam aproveitando o vídeo. Todas essas coisas, como eu disse, vocês podem ver no catecismo. Eu não fico citando o parágrafo, não coloco as coisas aqui. Tudo bem? Não só porque dá trabalho, porque eu acho que não convém, né? As pessoas não vão... Sei lá, enfim. Mas tudo isso vocês conseguem achar no catecismo. No próximo vídeo eu vou trazer, acho que eu já mostrei aqui, mas é aquele livro amarelo, que é justamente onde está condensada toda a doutrina da igreja. E não ouça uma pessoa se não estiver falando dessa doutrina, porque se não estiver lá, se não for o conhecimento revelado por Cristo e pensado ao longo dos séculos pelos bispos da igreja que formam o seu magistério, então que vem da tradição, então o que nos dá aquela certeza de que é algo sólido. É claro, mesmo sendo sólido, nós podemos pensar para averiguar se aquilo está na realidade, se aquilo é verdadeiro, mas vindo da igreja, vindo do magistério, vindo dessa história toda, com certeza, muito mais fácil de ser verdade. Provavelmente não é erro, né? E não é, certamente não é. Então, justamente, sempre busquem isso, uma verdade segura, que é a igreja que nos ensina. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.